Neste momento tão delicado em que o mundo luta contra a pandemia do Covid-19, os nossos escritórios de Paris e Lisboa continuam se empenhando para atender os imigrantes. Dentro deste cenário, em 18 de março, Portugal decretou o estado de emergência e 2 dias depois, a França vem declarar, por sua vez, o estado de urgência sanitária, como lá foi denominado. Cada país possui as suas particularidades. De maneira geral, o estado de emergência segue a mesma linha de raciocínio em diversos países, ou seja, nestes casos, os governos podem suspender algumas de suas funções básicas e até mesmo limitar total ou parcialmente alguns direitos dos cidadãos, para controlar a situação de caráter emergencial. Nesta batalha contra a pandemia e principalmente para atender os imigrantes que se encontram numa situação ainda mais vulnerável, Portugal adotou a legalização automática dos estrangeiros, fato que levou a comissária do Conselho da União Europeia de Direitos Humanos a elogiar a postura pioneira do governo português. Seguindo este exemplo, deputados franceses fizeram uma proposta de regularizar provisoriamente os imigrantes ilegais que atualmente residem na França. Falando de modo específico sobre o modelo adotado por Portugal, o despacho número 3863-B de 2020, publicado em 27 de março, tem como objetivo que a gestão dos atendimentos e agendamentos sejam feitas de forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, no âmbito do Covid-19. Mais especificamente, este despacho ele vem de encontro com a necessidade de dar melhor assistência aos imigrantes, no que tange ao acesso ao sistema de saúde e também aos benefícios criados pelo governo, como forma de combater a crise econômica gerada pela pandemia. Além disso, a decisão da legalização dos estrangeiros permite mais eficácia do isolamento social, uma vez que os imigrantes passam a ter acesso a alguns dos benefícios econômicos já declarados pelo governo, como o layoff, por exemplo. O despacho trata dos imigrantes que estão em território português e que já fizeram sua manifestação de interesse, isto é, que estejam com os pedidos de autorização de residência pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF. Os requerentes de asilo também serão beneficiados pelo dispositivo. Isso significa que todos os pedidos recebidos até o dia em que foi decretado o estado de emergência, 18 de março, passam a ser regularizados. Ou seja, os estrangeiros que não deram entrada nos seus pedidos até a data do decreto do estado de emergência, eles não serão beneficiados. Para que não haja nenhuma dúvida, é importante esclarecer que os recibos de entrega do pedido de regularização são considerados como documentos que comprovam a regularidade do imigrante perante os serviços públicos portugueses. Levando em consideração questões humanitárias, deputados franceses utilizam como referência a medida estipulada em Portugal para solicitar ao governo francês que sejam tomadas as mesmas providências no que diz respeito à promoção da saúde e apoio financeiro aos imigrantes em situação irregular na França. Assim, por meio de um comunicado à imprensa, os deputados fundamentam que tal medida visa minimizar o impacto da crise atual, sobretudo para auxiliar os imigrantes em situação irregular. Nesse sentido, o deputado François Michel Lambert explica que a propagação do vírus não poderá ser controlada enquanto houver circulação de pessoas em situação irregular. Dessa forma, a aplicação dessa medida visa atender aqueles que não podem cumprir a determinação do isolamento social, pois precisam trabalhar devido ao fato de não se enquadrarem nas medidas de auxílio instituídas pelo governo. Para rebater os argumentos de que a regularização dos imigrantes poderia prejudicar de alguma forma os franceses, o deputado explica que o benefício a ser obtido com o isolamento será infinitamente maior do que o possível gasto público. Além disso, François ressalta que a França irá recorrer aos imigrantes em um futuro próximo, pois o país precisará ser reconstruído após o término da pandemia. Ao contrário do que prevê o decreto publicado em Portugal, não se fala na França em necessidade de protocolo prévio de pedido de regularização. Em contrapartida, se implementada, a medida provavelmente terá caráter provisório, ou seja, enquanto durar o estado de urgência. Além disso, vale lembrar que o artigo 16 da lei que decretou o estado de urgência na França prevê que o estrangeiro que possui autorização de residência, o titre de séjour,
que expire entre 16 de março e 15 de maio de 2020, ele terá a validade do documento prorrogada por um período de 90 dias, possibilitando o protocolo posterior de um pedido de renovação, sem ocasionar a perda dos direitos. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco através do nosso site. Obrigada e até a próxima!